De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio e para tratar nesse vídeo aqui de dois temas bem importantes do noticiário gremista. Um novo problema que tem o técnico Luiz Castro, uma baixa aí pelas próximas 2 semanas pelo menos, e também sobre a história do Lingard, o inglês Jesse Lingard, que é reforço do Corinthians, é jogador do Clube Paulista, mas que voltou à pauta e foi ligado ao Grêmio a partir de uma matéria que saiu no GE, uma participação do Carlos Vinícius, do empresário dele, né? O nome foi oferecido para o Grêmio. O que aconteceu em relação a isso, tá? Eu tenho um relato bem importante de bastidor da direção do Grêmio para passar para vocês aqui sobre como é que aconteceu toda essa história, tá? Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo, tudo isso é muito importante, né? O like mostra para o YouTube que o conteúdo é bacana, vale a pena, tem relevância, afinal o nosso trabalho aqui nesse canal, o meu trabalho aqui é trazer informação apurada, trazer informação para você e não dar opinião, né? A sua opinião é que é importante aqui na caixinha dos comentários, eu chamo para isso, inclusive. Mas o YouTube, estando ciente, né, vendo os likes ali, ele distribui para mais gente o canal. Se você tiver hype aí também, pode deixar o hype no vídeo também. E você, inscrito e com o sininho ativado, vai receber aviso dos novos vídeos sempre aqui do canal. Vamos começar esse conteúdo falando em detalhes sobre a situação de uma baixa, de um problema novo para o técnico Luiz Castro, que é o Leonel Pérez. E isso é um problema para as próximas 2 ou 3 semanas, tá? Porque ele teve constatada, e isso é oficial já por parte do Grêmio, uma lesão no músculo adutor da coxa direita, uma lesão de grau 1. Tá? A medicina esportiva gradua as lesões, né, entre 1 e 3. 1 é o grau mais leve, 3 é o grau mais pesado, e a lesão do Leonel Pérez é mais leve, né? Uma lesão de grau 1, e o Grêmio trata, agora é uma nova prática, né, da comunicação do Grêmio, num período de recuperação de 2 a 3 semanas. Antigamente o Grêmio dava esses prognósticos, né, de recuperação, depois parou por um tempo e agora com a nova gestão o Grêmio tem estipulado novamente prazos de retorno para esses atletas. E o Leonel Pérez é uma baixa super importante, especialmente para o jogo dessa quinta-feira contra o Palmeiras, porque como o Noriega está vindo de viagem, né, depois de jogar com a seleção peruana, ele se apresenta direto em São Paulo e depende de uma avaliação física para jogar ou não. E o substituto dele seria o Leonel Pérez, foi o jogador que treinou a maior parte do tempo da ausência do Noriega nessa primeira função, e é um cara que foi contratado para ser 5, né? Sem o Leonel Pérez nos últimos treinos, né, especialmente ontem, o técnico Luiz Castro ele esboçou o time com o Bernardo Zortea, jovem da base, 19 anos, que já tinha sido observado em treinos recentes. Lembro do técnico Mano Menezes ano passado também observando o jogador, mas assim, não soma muitos minutos no time titular, né? Então ele pode ganhar essa oportunidade ainda. Agora, como o Noriega vai se apresentar direto em São Paulo, dependendo da condição física, tem sim chance de o peruano começar o jogo, mesmo tendo estado à disposição da sua seleção nessa data FIFA. Então, depende muito da condição física desse atleta. Mas ter um jogador como o Leonel Pérez, né, mais experiente que o Zortea, já mais acostumado ao ritmo do jogo do time profissional, e né, um cara que é uma contratação, que foi avalizado pelo técnico Luiz Castro, seria importante ter esse atleta ao menos como opção, mesmo que o Noriega hoje seja o titular. Bom, além disso, vamos falar do Lingard, porque essa informação ganhou muitos holofotes no dia de hoje, né? Movimentou bastante noticiário, mesmo que não tenha uma janela de transferências aberta. O Bruno Cassucci, que é um baita repórter do GE, do Globoesporte.com, ele publicou uma matéria no dia de hoje sobre a chegada do Lingard ao Corinthians, né? Bastidores dessa contratação, porque o Lingard, o inglês, aquele que jogou no Manchester United, ele deve fazer a sua estreia hoje pelo Corinthians contra o Fluminense. A questão é que ele cita o Grêmio e cita o Carlos Vinícius como pontos importantes, e eu quero acrescentar detalhes diferentes, né? Detalhes exclusivos em relação a isso. A informação do Bruno Cassucci, a matéria dele, tem como principal fonte o empresário do Carlos Vinícius, do centroavante do Grêmio, que foi o empresário que fez a operação com o Corinthians. E a frase que chama a atenção é a seguinte: disse Fernando Martins, o empresário do Carlos Vinícius, abre aspas para ele: eu vi que o Lingard estava no mercado e a maioria das janelas já estava fechada. O Brasil era um dos poucos mercados abertos. Então eu perguntei ao Vini, o que acha do Lingard no Grêmio? E aí a matéria segue dizendo que
o negócio com o Grêmio acabou não andando. Diz o texto do Bruno Cassucci, o repórter do GE. Com a ajuda do atacante gremista, Fernando Martins abordou o Lingard e logo percebeu o inglês empolgado em desbravar o futebol brasileiro. As conversas com o Grêmio não avançaram, porém o plano B se saiu melhor que o esperado. Plano B, no caso, o Corinthians, pelo que disse o empresário, pelo que é a construção dessa reportagem do Globo Esporte. Eu procurei a direção do Grêmio para entender, o que o Grêmio dizia sobre essa abordagem do empresário do Carlos Vinícius, o que se falou sobre o Lingard efetivamente nos bastidores do Grêmio, tá? Conversei com uma fonte super importante da direção do Grêmio e o que eu ouvi foi o seguinte: houve sim uma conversa com o empresário do Carlos Vinícius sobre isso, ele ofereceu mesmo o nome, então o Grêmio confirma essa versão da declaração dada pelo empresário ao GE, e o que o Grêmio explica é que, pela questão financeira, o Grêmio não avançou a negociação. E não é que era muito caro para o que entrega ou alguma coisa assim. Não, quando o Grêmio ouve o nome do Lingard e já ouve os valores, o Grêmio já parou ali as negociações, né? O Grêmio já não avançou a partir desse momento. O Grêmio não chegou a fazer assim uma avaliação detalhada para dizer, olha, o custo-benefício. Não, o Grêmio, naquela faixa salarial, o Grêmio não tinha como fazer a operação. E aí eu perguntei para essa pessoa qual foi o valor, tratado entre as partes sobre a operação, e aí a pessoa não quis me comentar, não quis me dar mais detalhes sobre isso, não quis abrir isso que foi tratado com o empresário do Carlos Vinícius sobre a operação do Lingard. Mas a gente tem uma informação que vem de São Paulo sobre como é que foi fechada a operação no Corinthians. O Lingard, no Corinthians, ele ganha livre de impostos 100 mil euros por mês. Então é um salário aí de 600 mil reais livre de impostos, sem contar todas as tributações. Além disso, o contrato dele vai até o fim do ano, então ele fechou um contrato de 10 meses, foi em fevereiro que isso foi fechado, e ele tem um contrato de 10 meses, e esse contrato ele pode ser renovado mediante algumas metas. Se ele bater algumas cláusulas, ele pode estender o contrato por mais tempo. E no início da conversa com o Corinthians, o que se diz em São Paulo é que o salário giraria em torno de R$ 800 reais mensais livres de impostos. Então, nesse momento, essa é a informação que se tem de São Paulo, que a negociação começou em 800 livres de impostos e agora ele fechou, ou agora ele tem, no Corinthians, quando fechou o negócio, um salário na casa de 600 mil reais livres de impostos, mais as tributações. E o Grêmio diz que foi por uma questão financeira que o negócio acabou não avançando. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. 33 anos, tem o Lingard, que antes de ficar livre no mercado e vir para o Corinthians e ser oferecido para o Grêmio, ele passou pelo futebol da Coreia do Sul, pelo FC Seul, e aí ficou livre, foi oferecido para o futebol brasileiro e fechou com a equipe corintiana. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo, tudo isso é muito importante para dar uma moral aqui para o canal. Beleza? Fica ligado que a qualquer momento a gente está de volta por aqui. Valeu!